Boa tarde. Vai ser fácil apresentar agora, porque a Sandra fez uma apresentação bastante detalhada, ou pelo menos ampla, do acordo, que é amplo também, sem que fosse demasiado extenso. Então, acho que a minha apresentação acaba sendo comentários sobre partes. De fato, a gente já discutiu isso bastante vezes. Na realidade, a minha tese, eu comecei a tese em 95, fiz uma tese sobre política comercial e europeia e acabou, quando eu defendi, ela tinha uma parte sobre perspectivas do acordo. Nunca pensei que a tese fosse sobreviver há tanto tempo, né? Pelo jeito, vida longa a ela, né? Porque, como a Sandra, eu sou bastante pessimista quanto à assinatura do acordo, tá? Eu vou, então, passando pelos pontos que eu acho que eu posso dialogar com a Sandra. Eu acho que existe essa incerteza, né, quanto ao conteúdo, não temos informações, não está divulgado, mas também essa incerteza quanto à aprovação e à forma final, devido às incertezas de aprovação pelos países europeus. Na realidade, para o acordo ser aprovado na Europa, ele tem que passar pelos congressos nacionais e pelo Parlamento Europeu, né? A composição atual do Parlamento Europeu, com peso grande dos ambientalistas, é uma dificuldade adicional. Uma coisa que se fala é que talvez o acordo possa ser aplicado de forma fatiada, né? O que também já foi feito em outros momentos. O acordo em sua estrutura, na realidade, ele tem 4 blocos, né? Sendo que um bloco é sobre diálogo político e cooperação, o segundo sobre comércio e o terceiro? São 3. Um sobre diálogo político, outro sobre cooperação e o outro sobre comércio. Isso. E aí, a primeira parte é uma parte institucional que não conta. Mas, então, seria uma maneira, eu acho que é uma forma de se reconhecer que existem dificuldades em algumas partes e, então, existe a perspectiva de que essas partes onde existem menores fricções, né, onde existem menores conflitos, divergências, possa ser aprovado, o que ainda dá uma incerteza maior, né? A assinatura desse acordo em finais de junho de 19, a Sandra já falou aqui das motivações aqui no Mercosul e as motivações na Europa. Eu acrescentaria uma de cada lado, ou desenvolveria uma questão referente ao Mercosul. Claramente, o governo argentino já tinha, desde sua campanha anterior, como meta, uma de seus objetivos era assinar o acordo Mercosul europeu. Então, era uma questão de honra, né, ou já na campanha da reeleição. E aí o governo brasileiro, na minha percepção, adere desse espaço, inclusive, para a Argentina negociar. A Argentina, o Brasil sempre teve um papel mais proeminente nas negociações externas do Mercosul e, dessa vez, não por azar, quem anuncia a assinatura do acordo é um ministro argentino, né? E, na realidade, tem um apoio, eu acho que tem menos apego do governo brasileiro com sua configuração atual, com seu Itamaraty confuso, no mínimo, com o governo atual, com uma questão de princípios, ainda que tenha uma orientação liberal clara, né, do Ministério da Fazenda. Eu acho que tinha, naquele momento, muito mais um objetivo de apoiar o governo. Tinha um objetivo político, acho que muito forte, que era apoiar o governo argentino.
Do lado europeu, tem essa vontade de ganhar espaço na cena mundial, no momento em que os Estados Unidos está se caracterizando como está perdendo o papel de defensor do multilateralismo, do grande líder mundial em termos de promoção do multilateralismo. O Macron incorpora muito esse discurso, então tem isso, e tem também uma pressa associada à própria Comissão Europeia. Talvez esse seja um elemento menor, mas que adiciona. A Comissão Europeia está acabando o seu mandato, precisava também mostrar serviço, essas coisas talvez não sejam tão importantes, mas da forma que foi divulgado acaba um pouco sugerindo isso, tá? Bom, o acordo é bastante amplo, né? Ele vai cobrir temas não só comerciais, como a gente já falou, mas ele não só ele é amplo em termos de cobertura de temas que estão presentes no acordo, mas também na profundidade ou no alcance de certas medidas, né? Como a Sandra bem falou, para a parte de normas trabalhistas, né? E para a parte de meio ambiente, é um acordo que, na realidade, reforça os compromissos já assumidos pelos países. Mas, em outros casos, por exemplo, em propriedade intelectual e compras governamentais, ele vai avançar em relação a alguns acordos internacionais e, sobretudo, aqueles que nós já assinamos, né? Isso, na realidade, a gente costuma chamar que são acordos OMC+, porque eles vão além dos acordos que são organizados multilateralmente na OMC, né? Então, se caracteriza por isso. Eu não queria deixar de falar sobre essa parte de acordo de cooperação e diálogo político, porque, além dos dois pontos que a Sandra já falou sobre direitos trabalhistas e ambientais, existem também uma coisa que está presente desde o início do acordo com a União Europeia, e que ela sempre apresentou isso como uma especificidade europeia relativamente aos acordos assinados que envolvem os Estados Unidos, que é a questão das cláusulas de garantias de liberdade democráticas e respeito aos direitos humanos, tá? Esse talvez seja um tema relevante no atual cenário, né? Bom, então, aqui a gente já viu isso com a Sandra, né? Todos os temas que são cobertos, e eu, na realidade, vou falar de 3 ou 4 temas, já não lembro. O primeiro é sobre comércio de bens. Então, como a Sandra bem falou, existe é muito caricatural, desde sempre foi assim. A União Europeia tem uma sensibilidade na área agrícola, né? Então, com uma proteção mais elevada e uma resistência maior a abrir, tem uma tarifa muito mais baixa na parte industrial, tá? Aqui a gente vê, eu peguei esses dados da OMC, então a média total da União Europeia é 5,2, para agricultura 12, para não agrícolas 4,2, tá? E o Brasil, o inverso, né? A gente tem uma média de 13, com uma tarifa nos agrícolas de 10 e dos não agrícolas de 13,9, né? Então,
normalmente, nas negociações, a gente costuma falar que os negociadores e grande parte das pessoas que olham os acordos têm uma cabeça mercantilista. Por quê? Porque estão pensando, sim, o que os ganhos podem ser obtidos do lado das exportações e veem a abertura das importações como uma perda, tá? E aí, normalmente, os trabalhos que avaliam os resultados dos acordos comerciais costumam tentar avaliar em que medida a liberalização do comércio gera exportação e importação, tá? Fazendo um parêntesezinho, tá? Existem em 20 anos ou 25 anos de estudos, existem, de negociações, existem muitos estudos, tá? Sobre, normalmente, aí aqui é um parêntese acadêmico até, né? Mas não só, para quem tem interesse em trabalhar, em ver, avaliar acordos, existem alguns tipos, digamos que existem 3 grandes grupos de trabalhos que permitem avaliar, desse ponto de vista de variação das exportações e importações resultantes de uma liberalização. Tá? Normalmente são os modelos de equilíbrio geral calculável, que são modelões que tentam representar as economias como um todo, e aí eles permitem também auferir outros resultados, não só os sobre o comércio. Depois você vai ter o que a gente chama de modelo de equilíbrio parcial, que aí é mais olhar os efeitos de mudanças na proteção sobre os comércios de produtos. E existem outros trabalhos que para mim também são tão interessantes quanto, que é você trabalhar com alguns, combinar indicadores de competitividade, de nível de proteção, de nível de concorrência num determinado mercado. Tudo isso, fechado parêntese acadêmico, esses estudos, eles mostram todos mais ou menos o mesmo resultado. O Mercosul e estão refletidos na posição negociadora. A União Europeia tem uma tarifa, uma proteção mais alta na agricultura e uma proteção menor aqui. Então, se a gente supusesse que fosse ter uma liberalização geral, aonde que teria um maior aumento de comércio seria nas exportações agrícolas. No Brasil e Mercosul seria o contrário, você tem ganhos maiores do lado dos manufaturados. E não só isso, dadas as diferenças de proteção, normalmente os ganhos são maiores para a União Europeia do que para o Mercosul. Tá? Isso por conta do ponto de partida, mas também porque, como a Sandra falou, e aí eu vou falar nisso com um pouquinho mais de detalhe, você tem uma série de restrições em alguns, verdade, poucos produtos agrícolas, mas alguns produtos agrícolas que são bastante importantes para a gente, tá? Além disso, então, assim, existem, a gente tem um mapeamento bom de quem são os setores ganhadores e os setores perdedores. Aqui, do ponto de vista brasileiro, os maiores ganhadores são aqueles relacionados aos produtos agrícolas, os maiores perdedores que perderiam, que sofreriam mais com a concorrência das importações europeias seriam os produtos manufaturados, tá? Mas, além disso, dentre os ganhadores existem 2 problemas. O problema associado às cotas e uma questão que foi colocada no acordo, né, por pressão dos países agrícolas, de alguns países agrícolas europeus, França, Espanha,
Irlanda, Polônia também teve o seu papel, de pedir que houvessem alguma possibilidade de colocar salvaguardas caso houvessem algumas situações especiais, ou seja, se houvesse uma entrada muito forte, eles teriam como acessar, isso está previsto, restringir a entrada, e isso foi falado pela própria comissária europeia de comércio. Ela mesmo fala, né, quando ela vai conversar com os jornalistas, logo depois da assinatura do acordo, ela faz menção, não, mas fiquem preocupados, não fiquem preocupados porque a gente exporta muita carne de frango, porque isso, porque aquilo, e além do mais, caso necessário, temos essas salvaguardas que podem ajudar a proteger a produção nacional, né? Bom, então, falando um pouquinho mais sobre as cotas, tá? O que acontece? A União Europeia, se não me engano, ela guarda, acho que, uma cota pura. Desde a rodada Uruguai, lá nos anos 90, os países têm bastante dificuldade de colocar uma cota pura, né? O que eles fazem? Eles fazem uma cota tarifária. Uma cota tarifária que vai te dizer, até determinada quantidade, você vai ter uma tarifa tal que é inferior à tarifa que você aplica para países ou para além daquela quantidade, né? No caso, então, a União Europeia tem cota para vários produtos agrícolas, na realidade, muito poucos ou inexistentes para produtos manufaturados. E o acordo prevê, então, que essas cotas sejam mantidas, com condições diferentes. Como que você pode melhorar o acesso de produtos sob cotas tarifárias? Ou você aumenta a quantidade, com uma tarifa já mais baixa, ou você baixa a tarifa intracota, tá? E aí, as consequências nos dois casos são diferentes, tá? Se você amplia a cota, você pode aumentar as exportações, por exemplo, no caso do Mercosul para a União Europeia. Se você simplesmente mantém a quantidade que o país já exporta para ali e só baixa a cota, na realidade, você está dando uma vantagem, você está alterando o preço dos bens fornecidos por aquele produto, tá? E aí tem uma coisa que é um pouco técnica, que se vocês quiserem, dá para vocês lerem, posso dar algumas sugestões ou explicar depois. Nesse segundo caso, se você abaixa a tarifa intracota, você, na realidade, você dá a possibilidade dos exportadores ou dos importadores, ou dos exportadores latino-americanos, ou dos importadores europeus, de ganharem mais com a mesma quantidade exportada, porque eles vão entrar com um preço mais favorável naquele mercado. Tá? Mas isso nem então, assim, o que acontece? A União Europeia, no acordo, ela já sinalizou, tá, que ela vai tratar os diversos produtos de maneiras diferentes. Alguns deles, tá, vai haver aumento da cota, tá, aumento da quantidade com redução tarifária. Porém, tem outros, e aqui a carne bovina é um dos nossos principais produtos de exportação, sobretudo quando a gente pensa no Mercosul, você tem a redução da tarifa, tá? A cota cresce um pouco, mas ela ainda se localiza abaixo do valor que a gente exporta atualmente. Então, na realidade, você tem um ganho de margem de lucro que pode ser apropriado ou pelo exportador ou pelo importador europeu, dependendo de uma coisa que será definida pela União Europeia, de que como que essa cota é distribuída entre os exportadores,
tá? Então, isso é para dizer, olha, as cotas, elas significam que você não está liberalizando e dependendo da forma que elas forem aplicadas, tá? Elas podem nem implicar, nem alterar o valor das exportações como um todo, tá? No início hesitei, mas depois, dado que as coisas não mudaram tanto assim, eu peguei um trabalhinho que a gente fez com a oferta lá de 2002, tá? Aí eu fiz esse trabalho quando eu estava lá no IPEA, com o Honório Cume, com o Pedro Miranda e com a Guida Piani, a gente fez uma estimativa dos ganhos do acordo com a oferta da época, né? Eu não sei o quão diferente está agora, porque eu não tive acesso à lista, mas, assim, eu resumindo aqui, e assim, tinha uma coisa que era muito diferente na época, que era a importância do etanol, tá? Eu já volto a isso. Mas eu só peguei os resultados bem agregados aqui para mostrar duas coisas para vocês. Primeiro, que o ganho, esses eram os ganhos totais, e isso daqui era o ganho para aqueles produtos decorrentes de uma mudança nas cotas tarifárias, tá? Então, o que está mostrando aqui? Primeiro, o ganho com os produtos agropecuários é muito maior do que a gente poderia ganhar com os manufaturados, sendo que na época os manufaturados tinham um peso muito maior na pauta, e que, bilateral, a outra coisa, mas duas coisas, aliás, grande parte dos ganhos da agropecuária vinham da aplicação das cotas tarifárias preferenciais, tá? E mais do que isso, grande concentração no etanol, tá? O etanol, isso aqui a gente está falando de 2004, né? 2002, 2004, 2005, era quando tinha uma perspectiva de que o etanol fosse ser uma alternativa importante como combustível, como alternativa aos combustíveis fósseis, né? E, na realidade, isso mudou bastante de lá para cá. Sobretudo por um outro ponto que vai se conectar com um outro setor, que é o setor automotivo, que é que a Europa, ao invés de apostar, e aí existem razões diversas, no uso do etanol como fonte alternativa de combustível automotor, né, para automóveis, ela está apostando muito mais numa conversão dos carros para motores elétricos, tá? Então, assim, nesse ponto, isso daqui não é mais tão importante, ainda que a gente veja que etanol aparece aqui também com algumas limitações, tá? Mas então o que eu queria dizer é que essas cotas, elas são relevantes, tá? E elas são relevantes nessa proposta de 2004, elas respondiam pela maior parte dos ganhos de exportação do Brasil, tá? E estavam muito concentrados em alguns produtos, e o que é bastante ruim, tá? Quantos temas são? Só 3. Os outros 2 temas que eu queria comentar são os temas de compras governamentais e depois falar um pouquinho sobre propriedade intelectual, mas de forma bastante rápida, né? A questão das compras governamentais, esse é um tema que a União Europeia também insistiu sempre de colocar no acordo desde cedo, né? E que daria, então, acesso às licitações públicas, tanto da parte das empresas do Mercosul na Europa, quanto vice-versa. Isso foi
apesar do otimismo com que os atores brasileiros, alguns têm olhado isso, me parece um pouco uma euforia injustificada, tá? Se a gente pensar que a competitividade, a escala, que existem assimetrias muito fortes entre as empresas do Mercosul e as empresas da União Europeia, então me parece que os ganhos assim seriam menores do que aqueles que talvez sejam esperados, sobretudo aqui em licitações públicas, compras públicas, a gente está falando muito de setor de infraestrutura e setor de construção, e justamente é um setor que a gente sabe que aqui no Brasil as empresas estão bastante baqueadas com os últimos acontecimentos que os países europeus, eles têm empresas, por exemplo, de construção, que não são só construção. Se você pega numa Bouygues, que é a grande empresa de construção francesa, ela tem a pata a construção, mas ela tem a pata telecomunicações, ela tem a pata em diversos setores, tá? E a gente observou que justamente nesses... E atuações internacionais muito importantes. Então, se a gente for comparar, e isso acontece não só na França, vai acontecer nos outros países. Então, assim, me parece que isso é um ponto que vai favorecer muito mais as empresas europeias do que aqui as do Mercosul, tá? Por fim, a questão da propriedade intelectual. E aí eu fiz até uma brincadeira aqui no final, desculpe se tem mineiros aqui, tá? Sobre as apelações de origem. O que acontece? E aí em 2 minutos eu termino isso daqui. Você tem 2 partes. Uma em relação às apelações de origem. Isso é um interesse, até me surpreendeu que tivessem tantas indicações geográficas do lado do Mercosul, porque aqui eu me lembrava, e assim, fico contente de ver o melão, etc., mas me lembrava a brincadeira aqui com os mineiros, por conta dos queijos e que é a única... e da cachaça eventual. Mas o fato é que essas indicações, essas apelações de origem, elas têm muito mais o interesse dos europeus, que não só tem um número muito maior de marcas associadas a indicações, a lugares, né, a questões geográficas, mas também tem uma questão de nós sermos muito mais usuários dos produtos de lá e associarmos muito mais essas indicações geográficas, né, a uma questão de qualidade do que o contrário, né? Mas eu acho que isso não tem problema. A nossa cachaça chegará lá com seu selinho, sem problema nenhum. Isso é bom porque nos diferencia bem do rum das Antilhas. Mas eu acho que o principal ponto é a questão da propriedade intelectual, tá? O Brasil e os países do Mercosul não fazem parte de todos, talvez esse seja o ponto que deva ser olhado com, não o ponto com mais atenção, mas é um ponto que necessita atenção, porque existem alguns acordos internacionais dos quais nós não fazemos parte, tá? O Brasil, a reticência por parte do Brasil de participar em alguns acordos relacionados à propriedade intelectual é um temor que assola outros países em desenvolvimento, que ficam com medo de que determinadas regulações em termos de propriedade intelectual limite algumas políticas de inovação, algumas políticas industriais. E aí a gente tem um exemplo muito concreto, que é a questão dos programas públicos na área de saúde, tá? A questão dos genéricos, por exemplo, que pode ser limitado a partir do momento que você assine esse acordo. É uma preocupação dos
da União Europeia, por conta de seus laboratórios, que são em parte grande responsável por uma parte grande dos fármacos, e que, como vocês sabem, os genéricos correspondem a uma quebra, né, ou alguns outros programas correspondem a uma quebra das patentes de alguns laboratórios. Então, assim, isso aqui eu acho que tem que ser, eu não vou me aventurar muito mais, mas tem que ser olhado com calma, tá? Nessa perspectiva de em que medida esses acordos podem limitar estratégias de desenvolvimento industrial, sobretudo tecnológico, sabendo que os países em desenvolvimento, né, se a gente olhar a história da Coreia, se olhar a história da China, a gente tem uma fase de aprendizado que, na realidade, que é de cópia e que precisa de uma certa liberdade para poder, que talvez algumas limitações impostas por essas legislações sejam restritivas, tá? Então, eu diria, para terminar, que, bom, os ganhos comerciais, eu acho que está claro, eles estão concentrados em alguns, aí talvez a pergunta temos que olhar só para os ganhos comerciais? Eu diria que, assim, temos que olhar também, mas eu fico mais preocupada com efeitos dinâmicos do que com os efeitos estáticos de variação do comércio. É claro que, ao você aumentar as importações dos bens europeus, você pode ter diversos efeitos. Você pode ter efeitos positivos sobre o preço que as empresas e os consumidores vão ter na aquisição de determinados bens. Mas, em que medida isso te cria efeitos de mais longo prazo, né? Que é o que eu vou chamar de efeitos dinâmicos, né? A gente tem que pensar em termos dos empregos que estão associados a esses fluxos de comércio, mas não só. Eu tenho que pensar em que medida, ao você, e aí talvez exista uma discussão sobre a forma de se conduzir uma abertura, e aí nem só do ponto de vista do Mercosul-União Europeia, mas em que medida essa entrada, essa maior concorrência no mercado doméstico, ela vai gerar, de fato, uma trajetória virtuosa para as empresas em termos de produtividade e geração de progresso técnico. O que a gente viu com a abertura nos anos 90, eu acho que aqui, o que a gente viu com a abertura comercial nos anos 90 é que é inquestionável que o acesso a bens importados mais baratos, ele cria um primeiro, um aumento de produtividade evidente por conta da diferença de preço. A questão isso cria capacidade nas empresas para elas continuarem a ter esse crescimento ao longo do tempo, ou elas se tornam mais competitivas naquele momento e depois vão substituir máquinas, equipamentos, mas sem criar uma capacidade produtiva e tecnológica que permita que ela se mantenha com aquele nível de competitividade. Tá? Então, a preocupação que me parece com a competição, com essas questões aqui, tá? Em que medida você não está esgarçando meio forte, não sei, mas em que medida você está destruindo elos da produção das cadeias nacionais que não te permitirão mais para frente manter geração de conhecimento e geração de produtividade para ter um desempenho ao longo do tempo que seja mais positivo, tá? Isso me faz até pensar um pouco, tem um argumento que sempre aparece
nos artigos que falam sobre abertura, aparece como a motivação para a assinatura do acordo, dizendo esses acordos eles podem contribuir para a inserção dos países nas cadeias globais de valor. Por quê? Porque eu vou baixar as tarifas dos bens intermediários e bens de capital e assim você tornaria os bens que estão sendo produzidos mais competitivos. Mas a preocupação é pensar se a contrapartida disso não é justamente você pegar uma estrutura industrial, e aí eu estou falando mais até de Brasil do que dos seus parceiros, que se você não está justamente promovendo um desadensamento, ou seja, você está quebrando elos que são importantes das cadeias produtivas e acabando que as empresas estão vão ficando mais como montadoras, como processadoras, que isso traz o que tem, inclusive, impactos sobre emprego, sobre a geração de conhecimento, de aprendizado, que, na realidade, são fatores muito importantes para você manter a competitividade externa. Não sei se eu acabei partindo para uma outra dimensão, mas eu acho que, assim, essas preocupações aqui, na realidade, elas aparecem nas discussões que a gente tem tido sobre abertura, seja uma abertura unilateral, seja uma abertura com a União Europeia, né? que é um parceiro importante, que é um parceiro grande e super competitivo, né? Então, assim, que seria uma proxy boa para uma abertura multilateral, tá? Então, eu acho que é isso. Sim, pronto.